Sporting e o Futebol Clube do Porto protagonizaram um dos melhores clássicos dos últimos tempos em Portugal. Vamos a alguns pontos sobre a vitória dos Dragões em Alvalade. O Sporting de Rui Borges entrou no seu famigerado 4-2-3-1 assimétrico, mas com diversos desenhos diferentes, como veremos mais à frente. Já o Porto de Francesco Farioli manteve o seu 4-3-3, com algumas alterações em relação às jornadas anteriores. De Jong, Rodrigo Mora, William Gomes e Francisco Moura foram titulares. Adivinhava-se que seria um jogo de muitos duelos pela maneira como as duas equipas defendem. Em termos de pressão alta, o Porto utilizou os típicos encaixes individuais, com William Gomes a saltar ao central e Alberto Costa a vigiar de perto o lateral esquerdo. O Sporting utilizou os dois médios em zonas recuadas para chamar a pressão e variava a altura de Ricardo Mangas. O lateral português tem menos recursos a construir por baixo e a equipa necessita de profundidade no corredor. Enquanto isso, Pote e Trincão eram os principais alvos de passes rasteiros nas zonas intermédias, mas não tiveram uma noite feliz ao serem apertados pelos seus opositores diretos. Sendo difícil ligar por baixo, Rui Silva procurava acionar Luís Soares diretamente para bater a pressão, mas bem controlado pelos encaixes nortenhos. Mas as melhores jogadas do Sporting concentravam-se no lado direito. Zeno de Bas tem-se assumido cada vez mais como passador desde trás e descobria Jenny Katam por cima dos elementos azuis e brancos, ou mesmo encontrando Fresneda em largura dupla com o moçambicano. A partir daí, sobressaía a qualidade individual no 1 para 1 de Jenny perante Francisco Moura. Em termos de construção desde o guarda-redes, o Porto utilizou a mesma ferramenta dos dois médios em zonas recuadas para atrair a pressão, mas mantendo quase sempre os laterais baixos. Rui Borges também orientou uma pressão individualizada, mas com 5 homens. Trincão e Luís Soares iriam saltar individualmente a Neuen Pérez e Bednarek, enquanto evitavam à vez que o passe entrasse em Alavarela. O grande tema é que o Porto mantinha superioridade atrás e ainda contava com a qualidade de pés de Diogo Costa. Mesmo fazendo uso de marcações por sombra, onde o movimento a pressionar tapa linhas de passe, o Porto tinha outras armas, como utilizando bola longa em De Jong para deixar os médios de frente para o jogo. Em bloco médio, o Sporting estruturou-se em 4-4-2, com Jenny Katam a não fazer parte de uma linha de 5 como é habitual e a vigiar de perto o lateral esquerdo, enquanto Pote cumpria a mesma função do lado contrário. Luís Soares e Trincão jogavam centralizados e tapando linha de passe à Alavarela e encaixando nos centrais, assim como faziam em setores adiantados. Os saltos individualizados ao portador da bola conferiam alguma liberdade aos centrais do Porto, e com isto podiam ter melhor leitura sobre o lance para poderem ligar nos movimentos de apoio de De Jong, que facilitava o uso de terceiro homem para o Porto progredir em campo através destas conexões. Todas as ações trazem riscos e benefícios, e ao colocar um homem na frente, o Sporting expôs-se atrás, em que os Dragões voltaram a usar alguns dos mecanismos que utilizaram frente ao Gil Vicente quando o adversário bloqueia o jogo interior. O lateral é usado como chamariz, atraindo o defensor, para o central ter linha de passe direta com o extremo. A seguir, as triangulações começam a funcionar com o Porto em vantagem dinâmica. O grande ajuste de Farioli a meio da primeira parte, e que mais tarde deu origem ao primeiro golo, deu-se no lado de Pote. Atualmente, e após muitas lesões, o camisa 8 não predispõe de uma grande disponibilidade física para acompanhar o seu marcador até ao fim. Percebendo isso, Farioli mandou Alberto Costa subir no campo e Francisco Moura, ou Zaidu, quando entrou, recuar na linha dos centrais. Como os centrais tinham mais liberdade com bola, esperavam o salto individual da pressão para abrir uma janela de oportunidade e ligar com a Alavarela. Isto colocava o Sporting numa situação de inferioridade no meio-campo e com vantagem dinâmica de Alberto Costa sobre o Pote. Na jogada do golo, Koshorashvili é atraído pela bola e não percebe a passagem de marcação entre ele e Pote. Como vimos em vídeos passados, o Porto adota uma postura mais zonal quando recua, mas sem perder de vista as referências individuais. Podemos chamar isto de marcação individual por zona. Basicamente, sempre que Pote se aproximava dos centrais, a responsabilidade era de Froholt no seu setor. Quando Pote flutuava entre linhas, a responsabilidade cairia sobre o raio de ação de Neuen Pérez. Os Leões sofreram 2 golos quando tinham o momentum da partida e a partir daí os Dragões baixaram o bloco como Farioli opta por diversas vezes. Continuaram a criar um lado forte na direita, com tabelas para depois procurarem o lado esquerdo a atacar o espaço. Uma das jogadas mais utilizadas para desmontar blocos baixos é recorrendo a passos picados por cima da defesa. Tendo De Bast, Inácio, Trincão ou mesmo Kenda como bons passadores, o Sporting reduziu o placar com este recurso. Na maior parte das vezes, procuravam as desmarcações de Mangas em profundidade para este cruzar de primeira com muitas unidades a aparecerem desde trás.
O jogo teve imensas variáveis que demonstram o domínio das duas equipas durante os 90 minutos. E esse domínio pode vir através de ajustes táticos, qualidade individual, momento físico na partida, entre outros. Foi um bom primeiro clássico numa época que promete ser longa. Rui Borges terá de equacionar alguns nomes em função do que tem no banco, enquanto Farioli deverá melhorar o plantel individualmente em certas posições. Que ilações tiraste do jogo? Comenta aí em baixo, não te esqueças de nos visitar nas redes sociais, como no TikTok ou Instagram, onde temos conteúdos mais curtos, ou no Twitter e na Twitch, onde poderás ter uma visão mais opinativa da minha parte. Até uma próxima.